Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. E nessa feliz oportunidade concedida por Deus, vamos todos juntos refletir nas verdades da palavra de Deus, nos princípios bíblicos, nos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na doutrina dos apóstolos. Vamos meditar em Mateus capítulo 23. Eu quero tomar 3 versículos, o 1, o 2 e o 3. Quero pedir para quem não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dê um joinha, clique nesse canal e compartilhe com as pessoas. Vamos divulgar as boas novas do Evangelho. Vamos divulgar os ensinamentos da palavra de Deus. Evangelho significa boas novas. Então, às vezes, chega em nós alguma notícia que nós ficamos ávidos para compartilhar com os outros. Vamos pegar essas mensagens, essas reflexões, em torno de 10 minutos, 12, como essas que eu estou gravando, e vamos passar para o máximo de pessoas serem alcançadas, alvejadas pela palavra do Senhor. Então vamos ler aqui em Mateus 23. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Vou repetir a parte final do versículo 3. Jesus está dizendo assim: porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não o fazem. É só Mateus, dos 4 evangelhos, que registra, antes do sermão profético do Senhor Jesus, sobre a sua volta, o período do princípio de dores, da tribulação e da grande tribulação, depois de 3 anos e meio, antes de Jesus proferir na última semana que ele estava aqui na terra, antes de dar a sua vida pelos nossos pecados e ressuscitar no 3º dia, uma semana antes, quando Jesus estava aqui na terra, o penúltimo sermão dele foi justamente esse que Mateus registrou no capítulo 23 que nós temos, em que ele chama a atenção dos ensinadores daquela época, dos escribas e dos fariseus. Escriba, aqueles que faziam a cópia da lei de Deus, do Antigo Testamento, do Torá, também dos livros dos profetas, os Salmos, Provérbios, e também dos fariseus. Eles eram os ensinadores daquela época. E Jesus aqui chamou a atenção deles, e essa correção do Senhor Jesus, esse ângulo que o Senhor Jesus olhou, serve para a minha vida, serve para a sua vida. Para nós entendermos melhor o que agrada ao Senhor, para entendermos melhor aonde vem o peso do Senhor em analisar as nossas ações, as nossas obras e principalmente as nossas intenções. Então o Senhor chamou a atenção dos ensinadores daquela época. E que essa palavra sirva para todas as pessoas que pregam o Evangelho nos dias de hoje, que ensinam na escola dominical, que têm liderança sobre conjuntos, sobre corais, pessoas que têm cargos ministeriais, quer seja pastor, presbítero, evangelista, missionário, diácono, cooperador, ancião, apóstolo, bispo, não importa. Esta palavra serve para todos que creem no Senhor Jesus, porque Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso bispo das nossas almas. E Jesus diz assim: não imitais as suas obras. Não imite as obras desses ensinadores que se assentaram sobre a cadeira de Moisés. Essa cadeira de Moisés, ela pode ser uma cadeira de pedra preservada, onde o sumo sacerdote, o sacerdote podiam sentar, mas ela pode ser muito aplicada também no sentido de autoridade para ensinar o povo de Deus daquela época. Assim como nós, nos dias de hoje, temos compromisso de ensinar o povo do Senhor. E Jesus disse: não imitai as suas obras, porque eles dizem, eles falam, mas não fazem, não praticam.
Vivemos dias de hoje que essa palavra do Senhor Jesus cabe muito bem para vir analisar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Porque há um período de cristãos, há um período de servos de Deus protestantes, há um período de gospel, de evangélicos, que falam, mas estão deficientes no fazer, no cumprir, no praticar, no obedecer. E Jesus está chamando a atenção dos ensinadores daquela época, dizendo, eles falam, mas não praticam. Que a palavra de Deus possa ser espelho para mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas. Estamos como aqueles que só falam, devido à multiplicação da ciência, devido à linguística, devido à cultura. As pessoas hoje têm saída para tudo. Vocês já perceberam como as pessoas têm uma facilidade de arrumar uma desculpa? As pessoas têm uma mente assim que jogam as palavras. Aquela pessoa que é interior do interior ainda se encontra naquelas pessoas uma simplicidade para procurar falar uma verdade reta. Mas quando se vive nas grandes capitais ou nas grandes cidades, mesmo sendo do interior, as pessoas pegaram um jeito de malabarismo, de jogar palavras, de reverter situação, de rapidez de raciocínio. E as pessoas são muito hábeis para falar, mas não cumprir. O Senhor Jesus é aquele que não olha só para as palavras, ele olha para o cumprimento, ele olha para o fazer, ele olha para o praticar. É por isso que ele já reprovou de início os ensinadores daquela época, em Mateus capítulo 23, já bem no começo, dizendo, eles falam, mas não praticam. E a minha vida e a sua vida, como que nós estamos? Estamos agradando ao Senhor ou estamos parecidos com aqueles ensinadores? Você pode me ouvir e pensar, não, pastor Rogério, eu sou daqueles, bem-aventurado é você se você pratica. Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. Porque nos dias de hoje o que acontece é que a gente ouve milhares de irmãos falando de oração, mas dobrar o joelho e tirar perseverança de oração, de tempo, e vários dias para galgar resposta pela misericórdia de Deus, está bem difícil de praticar. Ouvimos milhares falando a importância de se ler a Bíblia, mas se reservar uma parte do tempo para estar lendo e meditando na palavra de Deus diariamente para ser edificado, está difícil. As pessoas não têm tempo para ouvir uma mensagem de 10, 15 minutos. Desligam a mensagem, cortam a mensagem, param a mensagem, porque tem algo muito mais importante do que aquela mensagem para ocupar a sua intenção. Mas ficam falando que precisam de meditar nas Escrituras Sagradas. As pessoas ficam falando tanto de amor aos irmãos. Vamos amar os irmãos. É o mandamento de Deus, amar a Deus e depois amar aos irmãos, amar ao próximo. Falam tanto de amor, mas não perdoa o pecado, o erro dos outros contra si, não perdoa a família, não perdoa as falhas. Ficam alimentando vingança, raiz de amargura, absinto, tristeza, revolta. Dizendo, não consigo perdoar aquelas pessoas. Como que vai falar do amor? Então fala, mas não pratica. Fica somente, apenas nas palavras. As pessoas falam de amar ao próximo como a si mesmo. E quando alguém está com fome, pedindo ajuda numa entrada de uma padaria, a pessoa, eu não vou dar dinheiro porque vai gastar em droga. Mas também não tenho tempo para voltar lá e comprar um lanche e matar a fome dessa pessoa. Como que se fala de amor ao próximo se não pode ajudar a matar a fome, as garras da fome que está na garganta de um semelhante, que está numa vida infeliz, e Deus está esperando uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão, uma atitude de piedade. Milhares ficam falando tanto de santificação, mas vivem mesclados com o mundo,
vive mesclado com as impurezas, ficam assistindo filmes impróprios, ficam admirando filmes de terror, vibram em assistirem filme com derramamento de sangue, têm sede de vingança contra o ser humano através do que assistem. E ficam dizendo que precisa de santificação. Nós estamos diante de uma geração de evangélicos e pessoas que servem a Deus que precisam se arrepender e buscar ao Senhor de todo o coração para uma purificação. Porque senão nós vamos estar no mesmo nível, na mesma linha dos ensinadores daquela época, que Jesus disse, porque eles dizem e não fazem. Então que antes de nós ficarmos alimentando palavras nossas, palavras sem frutos, palavras sem raízes, palavras sem práticas, que nós possamos dizer, Senhor, me ajuda a viver a Tua verdade, me ajuda a viver o Teu amor, me ajuda a viver a Tua salvação, porque o que o Eterno trata conosco em Cristo Jesus não é só palavra, é prática. Quando abençoa, abençoa, quando dá vitória, dá vitória, quando perdoa, perdoa, quando batiza com o Espírito Santo e com fogo, batiza. Quando liberta da enfermidade, liberta mesmo. Deus trabalha de uma maneira especial. Que através dessa palavra o Espírito Santo possa despertar as nossas vidas para sermos íntegros na presença do Senhor, inteiro na presença dEle. De todo o coração irmos a praticar. De todo o coração ter frutos na nossa vida. De todo o coração não sermos palha seca, mas trigo do céu. Não sermos figueira que não tem fruto, mas temos um figo verdadeiro para o Senhor. Que as nossas obras apareçam. Que as tuas obras em Deus se multipliquem, em nome de Jesus, pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém.